Estou tentando entender ainda. Eu não sei se ela se perdeu ali, depois quis voltar, porque foi uma analogia assim para o nível de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, um cargo dirigido por um translocado. É assim, então vamos banir tudo, né? Vamos banir. É a mesma história que eles dizem, né? Armas matam. Então vamos banir facas. Aqui nos Estados Unidos vamos banir tacos de beisebol, vamos banir as piscinas, vamos banir. É impressionante assim a superficialidade dos ministros e as comparações que eles andam fazendo, porque eles querem a todo custo implementar a censura no Brasil. A verdade nua e crua é essa. Eles querem, de qualquer maneira, calar o povo brasileiro, porque as redes sociais elas simplesmente escancararam os portões da informação, não há mais aquele monopólio, né, da informação, só a gente fala, só a gente pauta o debate. Agora vocês vão falar sobre isso, agora vocês vão falar sobre aquilo. E olha, vocês aí, esse povo chato que resolveu gostar de política e cobrar dos seus governantes, isso está muito chato. Isso está muito chato, cobrar que nós compramos lagostas, vinhos caros, que os jatinhos da FAB estão sendo usados para baixo e para cima por parlamentares, por ministros. Não, coisa chata. Então, Brown, é muito claro. Eles tentaram, eles que eu digo, o sistema, né, o establishment, como os americanos falam, eles tentaram institucionalizar, né, de maneira democrática, digamos assim, a censura através do PL 2630 deu errado. A desculpa para a urgência da votação não colocou um povo brasileiro, a votação depois saiu de pauta, eles foram para os bastidores e voltaram. Vamos dar uma roupa nova para a censura, vamos colocar o PL 8889. O povo estava em cima novamente, cobrou de todos os parlamentares para que isso não fosse para frente, não foi para frente. Então, Brown, é muito claro que o que eles não gostam não é de desinformação, não é de mentira. O que eles não gostam é da verdade sendo dita e discutida pelo povo. É disso que eles não gostam. Rapidinho, por favor, Cauti, a gente vai para o intervalo depois. Não, é assim, uma frase como essa me faz pensar aquele famoso filme americano dos anos 90, Medo e Delírio, né? Porque o medo do que podem fazer é o delírio de uma frase como essa. Mas só pode ser cômico, né? Uma comparação com o Código da Estrada e com a Constituição Federal. É o medo daquilo que eles podem fazer com essa vontade e o delírio que eles não entenderam o que estão falando. O STF, quando o ministro do STF fala algo assim, aparece cada vez mais claro que eles estão divorciados da realidade. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Ministra, qual país do mundo decidiu proibir uma rede social? Qual país do mundo decidiu criar regulamentação tão rígida como o PL da censura, por exemplo? E outra, já existem regras como o código dos motoristas, né, o código das estradas, para eventuais abusos cometidos nas redes sociais, que são injúria, calúnia e difamação. É só aplicar a lei. Não precisa criar novas leis, não precisa censurar, proibir redes sociais. Ou seja, assim, se não fosse trágico, se não fosse o medo, seria o delírio, a gente daria risada. Só que aí, se a gente dá risada, seríamos taxados, claramente, de ser perigosos, bolsonaristas irreverentes, né? Mas um caso desse, evidentemente, o Supremo perde ainda mais aquela pouca credibilidade que ainda tinha. Quer acrescentar, Piotr? Rapidamente, ou é isso que a Ana disse, que obviamente é o que é, né? Uma parte do cidadão brasileiro ou dos cidadãos brasileiros não pode se manifestar, né? Uma parte do pensamento brasileiro, sim, é esse. Ou senão o cômico seria o Supremo quer implantar via ditatorial o vácuo. Porque no vácuo o som não se propaga, então, óbvio, mas não é. Tem uma parte do som que eles querem, sim, que se propague. E aí é o som que, obviamente, não critica o Supremo, não usa a liberdade de expressão para provocar o debate sério, como na história desse país, como sempre foi, como é em qualquer lugar que seja civilizado e se tem um mínimo de liberdade de expressão. Não, né, eu fiz uma provocação da história do Supremo querer implantar o vácuo, né, no Brasil inteiro.
Não é isso, claro, é só um recurso de retórica. É o que a Ana disse, é exatamente, eu me junto à Ana. Uma parte não pode falar. É justamente a parte que quer discutir política. E política tem 2 lados, 3 lados, as pessoas concordam, discordam. É da vida, mas ninguém morreu por causa disso. Nenhuma sociedade desapareceu porque havia democracia e debate. Pelo contrário, ela se aprimorou, ela se aperfeiçoou.